com o nosso Lucas Paquetá. Paquetá, que jogo foi esse? Emoção até a última bola ali, né? Cara, jogão é clássico, né? Como tem que ser. Acho que a gente fez um excelente jogo. Dominamos grande parte do jogo. Depois sofremos um gol que é normal eles virem para cima. Mas um time forte é isso, é saber sofrer quando tem que sofrer. E hoje a gente sai daqui dos 3 pontos. Eu fiquei muito feliz porque no pré-jogo eu falei, Paquetá vai vir de volante. E aí ele entra hoje de volante e faz esse partidaço, sentindo a vontade, lendo o jogo de frente. Como é que você se sentiu? Totalmente diferente, você jogar na extrema e jogar no corredor central. Queria que você falasse um pouquinho também dessa experiência de jogar de frente. Cara, eu acho que é a minha maior característica, todos sabem que trabalham comigo. Eu sempre me coloco à disposição para ajudar, porque eu tenho essa qualidade de fazer mais de uma posição, mas jogar no meio, é claro, onde eu me sinto mais confortável, onde as minhas valências, eu acho que elas sobressaem mais e eu consigo ajudar mais, mas sempre me colocando à disposição para ajudar o Flamengo. Jogaço, né, cara? Hoje foi um jogo que botou o Flamengo hoje no primeiro tempo, falando muita superioridade, com muita intensidade, muito volume, e todos os jogadores se destacando. E você, principalmente, foi para a gente lá na Flamengo TV, a gente falando, melhor jogador em campo, melhor jogador na partida, um cara que realmente colocou o patamar acima, porque você ditou o ritmo e controlou o meio campo. Cara, foi um grande jogo, acho que a equipe toda, é difícil você apontar um cara que não jogou muito, não correu muito hoje, então isso faz a diferença para nós. E sobre mim, eu fico feliz de fazer uma boa partida, de ajudar meus companheiros. Acho que eu me esforço muito para fazer com que toda a minha volta jogue de uma forma melhor quando eu estou em campo. Não quer dizer que eu vou decidir sempre os jogos, mas a minha característica acho que é essa. Então, muito feliz pelo jogo de hoje. Agora, Paquetá, tinha gente aqui do meu lado doido para entrar em campo, né? A gente estava ali atrás do gol, sofrendo nos minutos finais. Mas agora, sequência importante no Maracanã, vitória hoje. Quinta já tem Libertadores, Independente Medellín. Depois o Bahia, aqui no próximo domingo no Maracanã, que vem fazendo um bom campeonato. E o Vitória. Qual a importância dessa sequência de jogos aqui no Maracanã com o apoio dessa torcida maravilhosa? Beleza? Cara, acho que são jogos chaves, né? A Libertadores pra gente se distanciar mais na liderança do grupo. Bahia, um time que tá fazendo um excelente campeonato, tá na parte de cima da tabela, então vencer a gente encosta mais ainda nos dois de cima lá. E o Vitória é decisão Copa do Brasil, a gente tem que entrar para fazer o resultado e seguir com confiança. Agora, pode falar, né, que atuação do Pedro, hein, Paquetá? E o nosso Pedro é brincadeira. Golaço aqui, gol de peito, vocês que jogam juntos desde pequenininho, cara. Muito legal isso também. Agora sim. O Pedro, cara, é um grande jogador, um excelente jogador, é uma excelente pessoa, é um amigo para mim, eu fico muito feliz de ver ele jogando dessa maneira. É um cara que eu admiro muito como atleta e como ser humano também. A última pergunta que eu acho que é muito válida em cima disso. Por eles se conhecerem já há muito tempo, jogar desde a infância. Desde futsal, né? Desde futsal. É um jogador que realmente... Perguntas legais, hein? E com a chegada também do Léo Jardim, ele mudou também um pouco de sua característica, saindo um pouco da área, mas fazendo pivô, mas às vezes colocando o time em velocidade. Queria que você falasse um pouquinho dessa nova característica deixa o áudio desligado dele, aí. ajudando o Flamengo nesse novo momento. Cara, eu acho que o Pedro sempre teve isso, é a forma de jogo que potencializa ou não um jogador. Então, acho que a maneira que a gente joga hoje, um jogo mais controlado por dentro, curto e rápido nas laterais, favorece a ele. Mas, como eu disse, é um grande jogador, pode atuar de qualquer maneira e tem ajudado bastante mais. Beleza, boa sorte para você, para a gente. Um abraço, Paquetá. Bem, boa noite a todos. Em relação à questão, vou dividir aqui em 2 ou 3 itens. Primeiro, eu acho que existia um momento que foi um momento, primeira parte, e até a bola na trave, e depois, de uma forma fortuita, apareceu o gol do Fluminense. Porque naquele momento estávamos mais próximos de fazer o terceiro do que, eventualmente, eles fazerem o gol. Não foi primeira parte e segunda, foi até esse momento. Depois, com certeza, depois das situações que nós falhamos, depois da pressão que nós exercemos durante 75 minutos, sofrendo um gol, um pedacinho de geringonça, bate de um lado e que trei o nosso guarda-redes, pronto, a equipa ficou um pedacinho mais amarrada, não consegui já pressionar tão, e o adversário fez o seu papel, que era, pensava que estava um dia de sorte, ia tentar empatar o jogo, e a gente tentou defender. Algum desgaste dos nossos médios, os nossos volantes, tínhamos utilizado os dois no jogo de altitude, tínhamos utilizado também o Nick,
Infelizmente temos 3 volantes de fora, o Jorginho e o Eric, e essa era a maior preocupação para a gente manter a chama, mas conseguimos com um esforço muito grande dos que estavam lá. Mas acho que é uma vitória gigantesca em termos de mérito. Enquanto, por exemplo, na final do Carioca foi muito mais equilibrado, hoje, se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4 a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos, ok? Acho isso que é a minha avaliação, a minha análise do jogo. Pressionamos bem, linhas altas, reduzimos espaços, e depois mudou o caráter do jogo, foi quando sofremos o 2-1. Sinceramente, eu não quero estar a falar do passado, quero estar a falar do presente. Nós conhecemos o Pedro e exigimos a ele um comportamento, e ele está a conseguir entregar esse comportamento que nós exigimos. E além disso, está a fazer os golos com ponta de lança, bom ponta de lança que é. Estamos satisfeitos com a performance dele, mas principalmente com a atitude, porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio, na finalização também, e com certeza que é um jogador importante para nós quando quisermos jogar desta forma, quando quisermos jogar mais transição. Temos o Wallace Young, temos o Pedro, o BH, como já foi no jogo passado na altitude, e acho que vamos ter as opções, se eles estiverem todos em condições, temos opções consoante as nossas necessidades. Bem, as nossas intenções é melhorar dia a dia os nossos comportamentos. Sabíamos das dificuldades que o Fluminense coloca sempre nestes clássicos em relação ao Flamengo, e fiz uma análise dos últimos 10 jogos e verifiquei que somente em 2 o Flamengo tinha conseguido fazer um gol na primeira parte, e trabalhamos em cima disso. Eu disse aos jogadores que temos que jogar a pressionar e temos que fazer um gol na primeira parte. Temos que reduzir espaços, provocá-los com bola, sem bola, na pressão, na saída de bola. Em termos estratégicos trabalhamos bem, os jogadores compreenderam, no campo eles tiveram uma atitude formidável, e conseguimos, porque em termos percentuais, sempre que o Flamengo fez um gol na primeira parte, ganhou o jogo. E essa diretriz que eu dei aos jogadores, porque normalmente o Fluminense é que entra forte, empenhado, e a gente a seguir anda atrás do prejuízo, e eu queria inverter as situações, como acabaram de inverter, não é? Eles não foi a que andaram atrás do prejuízo, e acho que os jogadores perceberam a mensagem e dentro conseguiram aplicar com a primeira parte, como você disse, formidável. Só peca por escasso o resultado que saímos da primeira parte. Eu analiso que as expulsões, algumas têm são atitudes irrefletidas, não é? Atitudes irrefletidas, como foi a situação do Carrascal. Acho que ele não tem necessidade de abordar aquele lance daquela forma, mas foi a ânsia de querer ganhar a bola, porque ele quase nem toca nele. Ele faz uma tesoura, mas se não desse vermelho, desse amarelo também. O Martinelli fez uma falta que andou mais ou menos parecida àquela, não é? E só levou amarelo. Mas pronto, o árbitro é soberano nestas situações, mas com certeza que é muito importante o controle emocional. E quando a gente pede um pedacinho mais de pegada, mais de agressividade, com certeza que as emoções vão estar mais à flor da pele, e mais ainda temos que controlar esse tipo de emoções. Mas eu prefiro controlar as emoções e eles terem mais pegada, do que a gente estar apáticos e sem emoções e sem esta pegada. Eu acho que o dia a mais, a questão não deveria ser essa, devia ser o dia a mais para o Fluminense e para o Flamengo. O que é que proporcionaram? Proporcionaram as equipas ter um pedacinho mais tempo para se organizar, proporcionaram também os jogadores estarem mais descansados, porque quer o Fluminense quer o Flamengo jogaram em 7 dias 3 jogos. E em relação ao espetáculo e à saúde dos jogadores físicos, eu também acho que é importante preservar
um espetáculo, com os jogadores mais frescos vai ter um melhor espetáculo, com a saúde física dos jogadores, eles mais frescos também vão ter menos riscos de lesão, e tudo isso eu acho que são aspectos extremamente positivos que acabou por acontecer. O resultado é outra situação, e podia estar aqui ter perdido o jogo, mas estava a falar a mesma situação, o porquê. Acho que beneficiou as duas equipas, foi por isso que o Fluminense aceitou, porque se você reparar, nós mudamos, sem falar com o goleiro, nós mudamos 6 jogadores do jogo de altitude, ok? Quer dizer que se nós tínhamos só 4 jogadores carregados, o Fluminense tinha um jogo a mais, mas jogou com a mesma equipa, por isso a vantagem e a desvantagem é muito linear, é por isso que eles aceitaram, e com certeza que o treinador também aceitou, porque tinha jogado com todos e aproveitava mais um dia de recuperação para todos os seus jogadores. Nós, como não sabíamos se o Fluminense ia aceitar, nós fizemos uma rotatividade nos jogadores, e só 4 jogadores aqui iam começar daquele que foi utilizado, daquele 11 que foi utilizado no Peru. Penso eu que foi o Everton, Paquetá, Léo e Plata. E vocês podem me corrigir se vocês conhecem melhor do que eu, mas acho que foi estes 4, mais o goleiro. Eu já falei sobre o Paquetá quando cheguei cá. Acho que o Paquetá pode fazer várias posições, porque ele na carreira tem feito essas diferentes posições. É um meia que pode jogar como segundo volante, pode ser um meia mais ofensivo, se tiver um avançado. Por exemplo, eu estou a dizer que o meia mais ofensivo, com o Bruno na frente, porque é um jogador, o Bruno dá-lhe mais alternativas, como o Pedro vem buscar, ele, segundo volante, talvez seja melhor, ou por fora. É um jogador, como você disse, um coringa, que pode jogar em várias situações, e com certeza que é um jogador de qualidade, que acrescenta, ele tem evoluído aos poucos, e que vai nos ajudar nas diferentes soluções que ele pode nos dar à equipa. O Everton é um menino que eu pessoalmente gosto muito. Quando cheguei cá nos primeiros jogos ele não teve muitas oportunidades, estava a jogar o Jorginho e o Eric, mas eu chamei-o para ter uma conversa com ele e disse que as oportunidades vão aparecer. Falei com ele sobre o não perder a bola, sobre a capacidade de jogar para a frente, de arrastar o jogo muitas vezes quando ele tem espaço, de arrastar o jogo para a frente, e acredito que ele é um modelo de jogador que tem muito sucesso até na Europa, e eu brinquei com ele e disse a ele que é um jogador que tem capacidade física, um bom jogo aéreo, um jogo de arrasto também porrar, tem uma boa pressão em termos dos duelos, e ele foi ganhando confiança, e eu sinceramente nos últimos 2 ou 3 jogos fui dos jogadores mais regulares em termos exibicionais e em termos de produtividade para a equipa. Fico feliz, porque ele é um menino que trabalha, é um menino humilde, e é um bom exemplo para muitos jovens jogadores que querem ser vedetas aos 18 anos, aos 19, e ele tem 22 e ainda mantém a humildade e já joga muitas partidas pelo Flamengo. Por isso, não só a parte técnica, não só a parte física, mas a parte da humildade, da capacidade de trabalho, que eu também gostava de valorizar ao Everton. Nisso ele tem-me surpreendido e estou extremamente satisfeito. O Flamengo é uma equipa que não joga sozinha, tem os seus adversários, e toda a gente vai tentar contrariar o Flamengo, mas como eu digo aos jogadores, cada jogo para nós é a nossa final. Nós vamos focar agora no jogo da Libertadores em casa, depois vamos voltar outra vez para o campeonato. É importante nós fazermos o nosso trabalho, não pensar muito no que são, o que é que os nossos oponentes podem fazer. O importante é nós fazermos o nosso, como aconteceu hoje, conquistar mais 3 pontos, continuar a subir na tabela, e no futuro a ideia é prevalecer, que é fazer o nosso e deixar ver o que é que vai acontecer aos outros. Eu vejo isso como uma felicidade para o treinador, ter um jogador como o Alex, experiência, e ter um jogador um pouco mais jovem, com a qualidade
do Ayrton. O Ayrton é um jogador que já esteve na seleção brasileira, um jogador de qualidade, não estamos a falar de um jogador qualquer. Foi isso que eu, das conversas que eu tive com o Ayrton, eu disse a ele isto: eu lembro-me de ti na seleção brasileira, lembro-te de ti nos grandes momentos, é esse Ayrton Lucas que eu tenho que recuperar, porque eu necessito de dois jogadores competitivos para que possam dar soluções, porque sabemos que algum dos nossos jogadores encaixar 3 ou 4 jogos seguidos, principalmente aqueles que têm uma certa idade, podem ser um risco de lesão. A gente, quando o Ayrton não jogou antes porque tinha um problema no adutor, teve a resolver, teve que jogar mais com o Alex teve uma mialgia. Aconteceu a situação do Eric e do Saul estarem lesionados, tive que pôr um pouco mais o Jorginho também teve uma mialgia. Por isso eu tenho que ter esta gestão de não sobrecarregar aqueles jogadores importantes, mas com uma certa idade, de forma que não tenha lesões importantes. Eu tentei encaixar o Dalai Cruz ali com 3 pelo facto daquilo que eu vos falei. Os nossos volantes estavam sobrecarregados, o Paquetá já não está a conseguir assaltar nas pressões, o Everton também com alguma dificuldade, e eu tentei povoar mais a nossa zona central. Depois estava a sentir que estávamos a ficar um pouco atrás, meti o BH mais avançado para darmos um bocadinho mais de profundidade. E a gente, se avaliar bem, a gente teve uma do BH e uma de situação do Plata, a transição, 2 na cara do guarda-redes, que a gente se faz 2 gols ali e o resultado já vai para 4, não é? E pronto, mas tivemos também, e não vou dizer que é infelicidade, mas não tivemos o bom gesto para matar o jogo ali. Acabamos por não matar o jogo e acabamos por sofrer mais um pedacinho. E sinceramente, se o Fluminense empatasse o jogo, era de uma injustiça tão grande, e eu acho que o futebol não é tão injusto assim. O futebol favorece sempre aqueles que são melhores.